Hoje teve mudança de planos no Palmeiras e a apresentação do atacante William Bigode foi adiada. Entenda na reportagem do Adriano Dolfi. A terça-feira foi de cancelamento. William Bigode não teve a sua apresentação, já que Alexandre Matos está em viagem na Inglaterra. Terça de treino tático, com a prévia da equipe que enfrenta o Atibaia em jogo-treino nesta quinta-feira. E quem conversou com a imprensa foi o goleiro Fernando Praz, que inicia o ano de 2017 sem a certeza de ser o dono da camisa titular do Palmeiras. Praz foi titular em boa parte do ano passado, mas com a cirurgia no braço direito, Jailson terminou o ano sendo bastante elogiado. Sempre teve disputa no gol do Palmeiras. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum goleiro aqui no Palmeiras titular absoluto. E acho difícil ter vamos dizer, como o Marcos, que seja considerado titular absoluto. A disputa é dia a dia e como vem sendo, pelo menos desde que eu cheguei aqui, desde 2013, esse é o 5º ano, né? E é mais um ano que a gente vai lutar para quem tiver melhor jogar. E será que o goleiro ficaria surpreso se iniciasse o ano no banco de reservas? Futebol não surpreende nada. A gente tem 30 e poucos jogadores. Eu não sei se o Eduardo deu condição de titular absoluto para alguém, creio que não. Então a gente tem que trabalhar e eu vou trabalhar como eu falei. Quando eu voltei para o Vasco, eu trabalhei lá durante 4 anos com concorrência. Estou aqui no Palmeiras há quase 5 com concorrência. Se joguei esses 4 anos foi por merecimento e se eu jogar mais um vai ser por merecimento também. Boa notícia é que a relação entre os dois é sadia e Praz brinca sobre quem leva vantagem nessa disputa no início do ano. Eu acho que eu sou mais bonito e tenho mais cabelo que eles. Né? Tecnicamente no gol. Não, isso não cabe a mim analisar. Isso cabe ao Oscar, ao Danilo, ao treinador. Mesmo com toda esta indefinição, Fernando Praz fala que continua sonhando em voltar à seleção brasileira. Se eu sonhava antes, quando eu nunca tinha sido convocado, eu acho que eu tenho o direito de sonhar, né? E também acho que no dia que eu vim trabalhar aqui no Palmeiras e não sonhar com uma convocação, sonhar com um título, eu acho que aí é o sinal que a luzinha que ela está acendendo, que o cara tem que parar de jogar, né? E eu tô muito longe disso, tô muito motivado e claro que tenho muitos sonhos ainda. Obviamente, Chico, o discurso do Fernando Praz é o que se espera dele, né? Um cara de grupo que não admite a titularidade absoluta, até porque o Jailson, quando entrou em ação, foi muito bem. Para mim, foi o melhor goleiro do campeonato. Perdeu um jogo. Não se discute isso. Mas também não se discute que, apesar do Jailson ter ido muito bem, ele vai ter que aguardar um pouquinho mais, que o titular absoluto é o Fernando Praz. Eu não consigo imaginar o Fernando Praz, que acaba de falar em seleção brasileira, sonhando em voltar à seleção brasileira, já que ele foi chamado pela primeira vez para os Jogos Olímpicos e aí se machucou, possa ser sacado pelo treinador. Eu não vejo essa possibilidade. Então, apesar do discurso ser aquilo que se espera, a realidade revela uma outra coisa. Talvez ele tenha falado isso justamente por uma questão ética, por uma questão de grupo líder que ele não vai causar um tumulto dizendo assim, não, eu sou titular absoluto e não me vejo fora do gol do Palmeiras. Ele não vai falar isso. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Fernando Praz é titular absoluto e não tem discussão. Olha, eu já acho assim. Os dois estão disputando a posição. Os dois são maduros. Os dois são experientes. Os dois têm condição de ser titular do Palmeiras. Quem vai decidir é o Eduardo Batista. Quem escalar. Ele que sabe. Ele pode até se dar o luxo de jogar com um num campeonato e com o outro no outro. Aliás, quem fazia isso era o técnico do Bayern de Munique. Né? Jogava com o Neuer num campeonato e jogava com outro goleiro em outro. Quer dizer, para dar ritmo de jogo. Ele pode até se dar o luxo de fazer isso. Mas isso a gente vai tirar as dúvidas no próximo domingo, quando o Eduardo Batista estará presente ao Mesa Redonda Futebol Debate. Que legal! Então aí nós poderemos tirar dúvidas. Perguntaria a ele. Celso Cardoso pergunta, Eduardo, né? Meu querido Eduardo Batista, quem você colocará no gol como titular? Praz ou Jailson? Boa.
Alvo do Palmeiras neste início de temporada, o atacante Lucas Prato confirmou que recebeu sondagens da Europa e descartou se transferir para o futebol chinês. Essa notícia é o nosso destaque de hoje do site gazetesportiva.com, que, aliás, está recheado de informação bacana. Tem os blogs, nossos colunistas, tudo espetacular. Olha, destaque do Galo em 2016, o goleador não pensa em atuar no bilionário mercado asiático porque ele acredita que jogando no Ocidente ele tem mais chances de disputar a Copa do Mundo de 2018. Ele não descartou, porém, atuar na Europa e confirmou que recebeu sondagens de equipes lá do velho continente, mas que os altos valores pedidos pelo Atlético Mineiro afastaram os interessados. Sevilha da Espanha e equipes da Inglaterra e da Itália teriam consultado o Atlético para saber da situação do Prato. Especula-se que o Galo só liberaria o Prato caso recebesse uma oferta mínima. Agora senta. 15 milhões de euros, dá para acreditar? 15 milhões de euros. Na pré-temporada ele vem treinando entre os reservas, disputando posição com o titular Fred e com o recém-chegado Rafael Moura.